E aí, tudo beleza? Viu aí que algumas coisas estão mudando na Argentina, né? Principalmente o preço de algumas coisas. Eu quero te falar mais sobre isso, te explicar também o que está acontecendo por lá, para você aí chegar a uma conclusão se é ou não o melhor momento de estudar na Argentina. Fica aqui comigo nesse vídeo, é logo depois da vinheta, roda aí. Olha aqui, antes de começar, já faz a sua inscrição aqui no canal da Numis, hein? Clica aí no botão de inscrição e já aproveita e ativa as notificações também para você ser informado ou informada sempre que algum conteúdo novo surgir por aqui. Bom, bora lá! A Argentina já não está sendo mais aquele paraíso financeiro que era antes, ao menos para gente que chega e se mantém lá com reais, né? Uma pena, mas uma realidade que a gente precisa avaliar com muito cuidado para também não sair por aí achando que você vai pagar 10 mil reais para fazer a faculdade como é no Brasil, né? Ou ainda achando que o seu dia a dia vai ser tão caro também como, por exemplo, aí para quem vive aqui no nosso vizinho Uruguai. Bem, a Argentina ainda continua sendo, para nós brasileiros, um país barato. Talvez a mudança aqui é que antes eu podia cravar que ela era muito mais barata. Aliás, não só eu, né? Se você buscar aqui no YouTube, você vai encontrar um monte de vídeos aí de quem ia turistar na Argentina e se empolgava muito com os preços de tudo. Essa realidade mudou um pouco. A distância que a gente tinha antes entre os preços em reais no Brasil, dos preços convertidos em reais dos mesmos produtos ou das mesmas experiências por lá, diminuiu bastante. Eu já posso garantir que hoje alguns itens já devem estar até mais caros do que em algumas cidades do Brasil. E eu falo em algumas cidades porque eu vejo a Argentina ainda mais barato do que em muitas cidades do Brasil, mesmo com essas mudanças que eu quero te explicar um pouquinho mais. Vamos lá, ó. O que acontece é que algumas medidas já adotadas por esse novo governo para tentar controlar a inflação já impactam no preço de algumas coisas. Isso não significa controle da inflação não, tá? Até porque a gente sabe que se isso acontecer, vai precisar de muito mais tempo, talvez meses, anos, sei lá. Outra coisa que a gente sabe é que a economia é um bicho estranho, né? Basta você mexer em uma coisa para tentar melhorar algo para estragar outra coisa que às vezes a gente nem faz ideia. E você viu aí, né, que foi bom ter escolhido outra área, né? Ó, esse exemplo que eu dei explica muito bem esse momento da Argentina. Meses atrás, a gente teve uma medida de desvalorização do peso argentino de 54%. Isso é muita coisa e foi feito para diminuir aquela distância entre o câmbio oficial e o câmbio paralelo, entre outras alegações também, é claro, né? É óbvio que isso teria muito impacto, positivo e negativo. E aqui, olha só, eu não tô nem aí para quem decidiu ou não, beleza? Eu só estou te mostrando o cenário, ok? Senão também daqui a pouco vão falar que eu morro de paixão por algum político aí. Para você entender tudo isso melhor, veja só. Em um dia, o dólar valia 366 pesos. No outro, quando a gente acordou, um dólar já estava valendo 800 pesos. Para quem não entende, parece que é só mais uma das mudanças que a gente precisa saber lidar. E de fato é, mas com um cenário um pouquinho diferente. Eu vou te explicar melhor, olha só. Eu vou te trazer um exemplo de um produto para facilitar aí o seu entendimento. Imagina aí que você precisava comprar um estetoscópio para você usar nas suas aulas. Isso é um produto em que grande parte das marcas são importadas, certo? Então, ó, esse mesmo estetoscópio estava custando algo em torno de 150 mil pesos antes. O que, se a gente fosse considerar a cotação do dólar antes da mudança, ia dar uns mais ou menos aí 390 dólares. Ou seja, um produto que vem de fora que custa 390 dólares ao que antes dava 150 mil pesos, passou a custar com essa nova cotação algo em torno aí de 310 mil pesos. Percebeu aí, né? O dobro do preço, da noite para o dia. É claro que isso no bolso do argentino é uma paulada, é um prejuízo enorme. Já no nosso bolso, as coisas podem ser avaliadas de uma outra forma. Esse mesmo produto aí, com uma cotação oficial antes tão desvalorizada como os 366 pesos naquele dia da mudança, fazia com que esse mesmo produto custasse metade do preço no Brasil e em boa parte de outros países também.
era justamente isso que dava para nós aquela sensação de que tudo estava muito mais barato. E de fato estavam. Agora, com essa correção cambial, esse mesmo produto passa a ficar mais caro para a gente na Argentina do que no Brasil. E isso, veja só, passou a acontecer com os produtos e com os serviços que são de fora, precificados em sua forma original, né? Ou seja, pelo dólar. Muitos produtos e serviços que a gente consome vêm de fora. Estes daí vão dobrar ou já dobraram de preço justamente por conta disso. O que pode acontecer aqui, é claro, é o próprio mercado se autorregular com o tempo, para que esse mesmo produto ou serviço, né, não perca a competitividade. Ou seja, quem fabrica ou quem presta o serviço não vai querer ficar mais caro do que o seu competidor de dentro da Argentina. E isso vai fazer com que ele mexa naquele preço original, aqueles mesmos $390 que eu comentei com você nesse exemplo aqui do estetoscópio. Ah, Rodrigo, mas todo produto e serviço então dobrou de preço? Não, não é isso, tá? Aqueles que são fabricados na Argentina não vão sofrer por conta dessa mudança. Agora, existem também aqueles outros produtos em que parte do processo de produção é de fora e a outra parte da própria Argentina. Esses daí, logicamente, vão aumentar de preço proporcionalmente ao aumento em que teve lá na matéria-prima que foi usada durante a sua produção. Veja que é por isso, nesse exemplo aqui, que você teve produtos que nem aumentaram tanto assim. Veja que dessa forma a gente tem 3 cenários, ó. O primeiro, aquele em que sim, aumentou muito, dobrou de preço. Agora, ainda que tenha dobrado o seu preço, a pergunta que fica é, será que ficou mais caro do que no Brasil? Segundo cenário, ó, aqueles itens em que sim, aumentaram um pouco. Esses aí com certeza ainda vão estar mais baratos do que no Brasil. E o terceiro cenário, aqueles itens que não tiveram mudança nenhuma e continua valendo muito a pena. E você aí que está vivendo ou que passou pela Argentina recentemente, hein? Comenta aqui para nós o que você achou de tudo isso. E não esquece também de curtir esse vídeo aqui. Se você conseguiu entender, então curte aí, tá? Mas ó, tem uma outra coisa importante também que eu preciso que você entenda. Olha só, um outro impacto que a gente vê também é sobre o corte ainda parcial de alguns subsídios. Eu falo alguns porque a promessa desse governo era de acabar com todos os subsídios que existem na Argentina. Eu acho que isso vai ser difícil, mas vamos esperar aí as cenas dos próximos capítulos. Estes subsídios aí nada mais são do que a parte em que o próprio governo banca da sua dívida. Isso acontece com o transporte, com as contas de consumo, né, como de gás, de energia. Isso faz com que essas despesas sejam muito mais baratas na Argentina. E aqui olha só, ainda que os subsídios tenham diminuído, o impacto em nosso bolso, ou seja, no nosso em reais, né, é muito pequeno se a gente comparar o preço com o Brasil. Só para você ter uma ideia do que foi esse aumento, se liga só no que aconteceu, por exemplo, com as passagens de ônibus. Antes desse corte, nós pagávamos algo em torno de 70 pesos para pegar um ônibus aí, um trajeto normal. Isso em reais dava aí mais ou menos uns 50 centavos. Muito barato, né? Agora com esse corte, essa mesma passagem passou a custar uns 300 pesos, o que em reais vai dar algo em torno de R$ 1,50. Veja que sim, teve um aumento muito significativo, aumentou quase que 3 vezes o valor de antes. Isso para o argentino é muita coisa. Por isso que também a gente precisa ter uma cautela enorme quando a gente quiser comparar os preços, saindo por aí, né, dizendo que isso ou aquilo é muito mais barato. Esse barato pode ser para a sua realidade, mas para quem ganha em pesos, não é. O importante, antes desse tipo de comentário, é saber entender a vantagem que você leva em receber ou de ter a sua reserva, né, em reais. Esse mesmo impacto, por exemplo, sobre os transportes que eu te mostrei, levou a custar 3 vezes mais no dia a dia das pessoas. Só que será que essa passagem custando agora R$ 1,50 custa mais caro do que aí na sua cidade no Brasil? Ó, bora refletir, mas claro, dentro da realidade que você aí vive, tá? O intuito aqui do vídeo foi só apresentar um pouco do cenário atual do aumento dos preços na Argentina e os impactos de algumas medidas econômicas que foram tomadas aí nos últimos meses. Se você gostou desse vídeo, então deixa o like aí, por favor. E não esquece também de se inscrever aqui no canal da Numis Intercâmbio se você ainda não está inscrito ou inscrita.
Vou de Numes, vem você também, te espero!